nós falhamos. Mas falhamos em quê? Em muitas coisas. É difícil até apontar o que foi que nós acertamos como nação. Faltaram recursos, faltaram insumos, faltaram testes, faltou rastreamento. Ações não tomadas geraram esse resultado que já era alertado lá em março. Subestimou-se a pandemia. Nós falhamos também no caráter mais econômico da pandemia. Quantos de nós passamos por realidades de que álcool em gel era R$5 e de repente ele estava R$45? Utilizou-se muito o argumento da oferta e demanda. É sério isso? Essa leitura tem um viés distorcido. A oferta e procura, ela se dá quando há um equilíbrio de mercado e não grandes distorções epidemiológicas. Isso é oportunismo. Isso é oportunismo. A outra corrente que fala sobre economia de mercado é quando há uma grande demanda e os custos de produção são reduzidos. Trazendo por um exemplo prático, atacado e varejo. Quando se compra em grande quantidade, o valor sai menor. Não muito menor, mas um pouco menor. O que estava acontecendo é que estava se comprando em atacado, em grande quantidade, e eu não falo sobre álcool em gel, eu estou falando sobre mantimentos também no supermercado, onde há uma percepção geral de que os preços subiram. Então, se há uma grande quantidade de consumo e de demanda, e se não há, os índices de inflação não estão subindo, não há justificativa de reajuste de salário mínimo, custos operacionais, CAPEX, não há nada que justifique um aumento como esse. Uma das únicas razões para se justificar isso é o oportunismo. Então, do mesmo jeito que há problemas na política, nos gestores públicos, com decisões discutíveis, de preparo duvidoso, planejamento também muito capenga, do outro lado, muitos oportunistas aproveitaram esse gancho para faturar e ainda estão faturando com isso. Não podemos esquecer dessas pessoas que foram eleitas e dos locais que se aproveitaram desse momento para faturar mais. Sobre a abertura da economia, precisamos discutir se realmente era o momento adequado. Se por um lado existe uma massa de falidos e desempregados subindo muito rápido, o principal problema é a falta de recursos, certo? Então essa falta de recursos poderia ser reduzida com renda básica universal, pelo menos em caráter provisório. Ainda há umas correntes que querem isso em definitivo, mas a renda básica universal precisa ser discutida e, especialmente, a redução de alíquota de impostos. Você acha justo pagar mais de 30%, quase 30% em combustível, em energia, num momento como hoje? Ah, mas eu estou gastando menos combustível, mais energia. Aumentou-se muito mais o consumo de energia nas residências. Ah, mas a indústria parou e aí o Estado precisa compensar que os comércios... Não interessa. Pelo menos nesse momento não interessa. Precisamos sobreviver a isso. Não fazer com que a atividade econômica volte a todo modo, com critérios ainda de flexibilização duvidosos, para aumentar a arrecadação, para manter a estrutura que está aí hoje. Você se sente representado? Diga nos comentários, você se sente representado pelas políticas públicas atuais, pelos órgãos da vida que recebem esse dinheiro, absorvem essas quantidades grosseiras, ignorantes de tributos? Você acha que o valor que você paga realmente se reverte em serviço público de qualidade? Você se sente representado, se sente satisfeito, tem orgulho de chegar lá no boleto e pagar com o maior gosto o imposto? Você sente essa justiça entre o que se paga e o que se faz? Modestamente isso foi discutido. Então, voltar para se manter uma estrutura gigante, pesada, pouco produtiva, não faz sentido para mim. Não sei se faz para você. Se fizer, fica à vontade de deixar nos comentários com muito respeito. A nossa realidade local está sendo comparada, a meu modo de ver, de forma inocente, com realidades da Europa. Eles entraram antes de nós na pandemia. Possuem uma extensão territorial diferente. O número da população é bem diferente, a economia também. Então, como comparar as macro-regiões brasileiras com Itália? É complicado, é muito difícil. Penso que deveríamos comparar nossa realidade com China, Índia e Estados Unidos. 3 países, e Rússia também. Grandes populações, grandes divisões territoriais, economia diferentes. Índia é diferente dos Estados Unidos, Rússia é um pouco parecida com China, mas são esses países que precisam ser comparados quando estamos tratando da realidade brasileira. Então, se Índia está numa contração muito grande de isolamento,
Rússia já liberou. Precisamos examinar os resultados que foram feitos na Rússia e os resultados que estão sendo percebidos na Índia. Os Estados Unidos subestimou, e no começo do vídeo falou sobre isso. A subestimação e a arrogância de que aquilo não era uma grande ameaça trouxe um resultado absurdo e extremamente adverso aos Estados Unidos. Replicamos esse comportamento a nível nacional, a nível federal, melhor dizendo, e veja os resultados. A nível estadual, a nível municipal, tentou se estancar, mas sem coordenação entre a União e o município e o Estado, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora não dá para relegar os problemas todos ao governo federal. Precisamos examinar também aqui, o que está sendo feito aqui, no nosso estado, no nosso município. Pagamos também impostos aqui dentro. E realmente você vê esses serviços públicos acompanharem essa montanha de recursos? Discutimos muitas coisas paralelas, brigas políticas, desinformação, tangenciando o assunto mais importante, ambiental e sanitário no Brasil desse século e do último século também. Não há parâmetros de comparação entre o que se está percebendo da realidade econômica, ambiental e da saúde humana nos últimos anos. Não há como comparar com gripezinha. O que percebemos também é, nós realmente éramos livres ou somos contribuintes de uma máquina pública pesada, faminta por impostos, por tributos, por taxas, por certidões, por cópias, por autenticações. E quando nós precisamos realmente de um socorro, recebemos na ponta uma qualidade baixa. Agora não é para criticar os profissionais da saúde que estão na ponta. Muito pelo contrário. Para o que eles recebem, para as condições que eles têm, estão fazendo o que podem. Se não houvesse um sistema como o SUS, estaríamos numa situação muitíssimo mais grave. Só que o poder de decisão, o poder de movimentação de grandes quantidades de dinheiro, de mudanças de planejamento drásticas, não dá num PSF da vida. Não se dá. Esse é o operacional. Essa é a ponta da execução do serviço. Mas é lá em cima que se discute isso. É na Câmara Municipal que se discute isso. É na Assembleia que se discute isso. É no Congresso Nacional que se discute isso. É na Presidência da República que se discute isso. E nós pagamos e votamos para que pessoas decidam por nós. Onde está a liberdade nisso? Ah, mas a democracia representativa significa, sim, que você tem que votar em alguém e aquele alguém tem que tomar essa decisão por você, ok, tá certo? Mas essas escolhas estão sendo bem feitas? A eleição está chegando. Você vai votar de novo naquele político profissional que está aí no 5º, 6º, 7º, 3º, 4º mandato, que fala bem pra caramba. E o resultado? Lembrando mais uma vez, se você for somar o que um deputado estadual ganha na casa dos seus 28 mil reais, mais a verba indenizatória de auxílio parlamentar, que quase dobra o salário, não estou falando nem dos cargos, nem dos assessores, não estou falando de rachadinha, estou falando só do que realmente é o legal, é o justo. Um vereador ganha na média 15 mil, mais um auxílio parlamentar, mais 7, 22. Você acha mesmo que para aquilo que se produz e aquilo que recebe, tá justo? É o correto? É aceitável? Não é uma questão mais de pensar muito. É para se fazer uma reflexão interna sobre a sua percepção de realidade e transformar isso em ação. Reaja, mude, transforme. Os resultados afastam qualquer conversa fiada de que, foi porque a pandemia acabou com a economia. A economia já estava ruim. Foi a pandemia que deu um colapso na questão de saúde. A saúde não andava bem. E vivia no mínimo. Para o que você paga, entenda, para o que você paga, o serviço é muito fraco. Não naturalize aquilo que não deve ser naturalizado. Não pense que no Brasil é assim, que a política é assim, que a saúde é assim, que a economia sempre foi assim. É assim porque exatamente nós naturalizamos esse comportamento. Existe muita gente boa, preparada na saúde, que daria um banho no Ministério da Saúde. Muita gente qualificada no meio ambiente, que daria de braçada no Ministério do Meio Ambiente atual. Na economia também, pequenos empreendedores sabem muito bem como se virar. Para o que se paga de imposto, de pressão que se tem, só para funcionar, o empresário brasileiro, só ele funcionar, só ele não quebrar, ele já é um herói. Obviamente, partindo do princípio da honestidade, lógico, evidente. Aí ainda assim, você vai brigar por político, entenda, você não deve brigar por políticos, mas por política. Não é para brigar se o vereador X é melhor que o vereador Y, porque a maioria das vezes isso é uma questão matemática. Você quebra a cara.
Tente admirar menos pessoas e mais trabalhos. Admire o plano real, admire a distribuição de renda, admire o combate à corrupção. Depois você analisa quem foram essas pessoas que estiveram à frente. Mas primeiro o trabalho, primeiro o resultado e não a pessoa. Se aquela pessoa durante 28 anos não conseguiu produzir quase nada efetivo, apenas desculpas, porque ainda assim você vai conseguir dar o comando. Tenta imaginar isso na sua realidade. Você entregaria um trem desgovernado precisando de reparos, como é a locomotiva do Brasil, a alguém que não tem preparo, não tem serviço prestado para você fazer a comparação, você vai entregar. Então a chance de você ter uma mudança vai ser mais por sorte ou por equipe. E numa democracia de coalizão, como você precisa fazer alianças, a equipe que você vai compor provavelmente vai ser por indicações políticas de pessoas que talvez não tenham preparo suficiente para comandar os postos que mudarão sua vida. Para finalizar, a pandemia e o isolamento colocou a humanidade de joelhos, como nunca antes visto na história recente. Não precisamos de mandatos egoístas ou injustos de pessoas que fingem que são uma coisa e na realidade não são. Devemos deixar naturalizar esse caos democrático e colocar a república de pé. Pandemia, nem o noticiário são suficientes para fazer você mudar de ideia ou transformar o conhecimento em ação. O que mais falta? Você vai esperar compor uma das duas montanhas? Falecidos ou falidos? Não precisa. Reaja. Já. É isso. Se gostou, deixa o gostei, o like. Ou se não, deixa o dislike, comente embaixo. É muito difícil gravar vídeos. Bem difícil gravar vídeos. Editar então nem se fala. Então se você puder comentar, dê sua opinião sobre o vídeo, se não gostou de alguma coisa, se tem alguma contribuição para dar, um ponto de vista, eu aceito, leio. Obrigado, até mais.